Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui então, na nossa unidade 1, falando sobre licitação. Eu vou falar um pouquinho sobre as principais mudanças na Lei 14.133 de 2021, já explicando, né, o que é também, como era, como ficou, explicando um pouquinho de cada um desses itens, né? Bom, a mudança, assim, uma das mais significativas e a principal que eu considero foi com relação às modalidades, né? A Lei 866 trazia a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Depois, adicionalmente, né, por uma lei específica, a 10.520, o pregão, e a 12.462, o RDC. Tá? Então, você tinha aqui praticamente 3 leis que foram compiladas e reduzidas numa só, na nova lei de licitação, que trata da concorrência, do concurso, do leilão, do pregão e o diálogo competitivo. Tá? Então, o que é cada um desses itens? A concorrência é uma modalidade de contratação de um bem e serviço especial e também de obra e serviço comuns e especiais de engenharia, cujos critérios de julgamento poderá ser pelo menor preço, pela melhor técnica ou conteúdo artístico, por isso que eu falo que nem sempre é o menor preço, tá? Por uma combinação de técnica e preço, às vezes é o preço mais caro porque apresenta melhor técnica e essa melhor técnica significativamente é melhor que as outras técnicas e preços apresentados. Né? Maior retorno econômico e maior desconto concedido. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai comprar passagem, fazer a licitação de passagem, que você contrata a agência de viagem, você geralmente não faz por menor preço, você faz por maior desconto, né, aplicado em cima do valor da tarifa da passagem. Tá? Ou maior desconto na taxa administrativa dessa agência de turismo. Tá? Aí você tem concurso, que é a modalidade para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será de melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Ou também para concessão de um prêmio ou remuneração a um vencedor. A Unemat, em alguns anos, 2007 ou 2008, ela fez um concurso para a escolha do seu brasão, tá? E aí as pessoas tinham os critérios de escrita, como que tinha que ser enviado, como que tinha que ter, o que podia ter, o que não podia ter, e era um servidor chamado Benevides, que venceu o prêmio. Ele era de Cáceres, depois ele mudou para Sinop, que venceu o prêmio do concurso do brasão da Unemat. Tá? Ele recebeu, na época, um prêmio, um notebook e acho que R$ 1.000, R$ 2.000, alguma coisa assim de premiação. Tá? Aí você faz esse concurso para, né, um determinado festival. Então, é a forma da administração pública poder recompensar por um trabalho técnico, cultural ou artístico. Leilão. Leilão é a modalidade de licitação para alienação, ou seja, para venda de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Então, na concorrência, quando você tem disputa de preço, né, igual pregão pelo menor, no leilão você tem quem dá o maior lance, né, para ficar com aquele bem inservível ou algum imóvel que já não tem mais serventia devidamente justificado dentro da administração pública. Pregão é a modalidade de licitação, talvez, acho que a mais comum, a mais utilizada, que é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, tá? Cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto, tá? Isso é importante frisar também. E aí só um detalhe, né? Professor, por que concorrência trata de bens e serviços especiais, né? E o pregão, aquisição de bens e serviços comuns. Serviços ou bens especiais são aqueles que muitas vezes eu tenho pouquíssimas empresas fazendo, né, ou que possam participar. Às vezes é um produto que ele não é fabricado, ele é encomendado, né, então tem que ser montado. Eu posso fazer a aquisição de computador por pregão ou concorrência. Se eu fizer por pregão, eu já vou comprar esse computador pronto, montado, entregue na caixa, como se fosse da Dell. Por exemplo, eu entro no site da Dell,
como pessoa física, né, vou lá e compro, e no pregão eu vou lá e compro esse computador, né, que já está previamente montado. Mas eu quero comprar um computador para uma escola que venha com um formato diferente, que venha com uma logomarca, que venha com algum desenho, alguma configuração específica para PCD, por exemplo. Então, é um bem especial, ele não é um bem comum, que é vendido a qualquer pessoa, tá? Então, por isso, essa diferença ali. E o diálogo competitivo, que é uma modalidade nova, que tem ganhado espaço, é utilizado para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogo com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, né? Devendo o licitante apresentar a proposta final após encerramento do diálogo. Uma diferença de um pregão para um diálogo competitivo. No pregão é aquilo. Fez, está dentro, não fez, está fora. Deixou de atender um documento, está fora. É um preço um pouco acima do estimado ou um pouco abaixo do estimado, está fora. No diálogo competitivo, a vantagem dele é que você negocia. Você pode negociar preço, você tem uma certa razoabilidade um pouco maior. Aconteceu aqui em Cáceres recente uma compra de água mineral em que o menor preço estava quase 15% menor que o preço do segundo concorrente, digamos assim, do segundo licitante. Só que a empresa que ganhou estava com uma certidão vencendo no dia, ou uma certidão pendente, ou não tinha um balanço, não me recordo agora, porque era uma empresa nova. Tá? Nos moldes antigos, eu automaticamente já eliminaria essa empresa, porque ela talvez não teria todos os requisitos. No diálogo competitivo, eu posso suspender o resultado final, dar um prazo razoável de 5 a 10 dias para ela apresentar o documento que ficou faltando. Se apresentar, eu fecho no valor, né? Eu tento negociar ainda, mas pelo que eu tinha entendido na época, já não tinha mais negociação de preço. Isso gerou uma revolta do segundo e do terceiro colocado, que chegou até a denunciar que, na época, o pregoeiro estava fazendo assim, rolo, que estava, né, beneficiando a empresa, sendo que a lei permite essa flexibilidade. Por quê? Porque a economia é significativa, tá? Numa compra de 30 mil reais, a gente está falando de 15%, estamos falando de quase 5 mil reais, aí, 4 mil e pouquinho de economia. Então, é sim significativo. Compensa eu esperar 5 ou 10 dias para a empresa apresentar o documento. Né? Não vou ficar segurando até, sabe lá Deus quando ela apresentar, mas é razoável esperar alguns dias, né, para ela apresentar o documento atualizado. Tá? Então, são essas as novas modalidades de licitação. Para a atividade, né, da disciplina, vocês podem participar de qualquer uma dessas. Tá? Eu só não recomendo muito leilão, porque o leilão ele tem algumas regrinhas diferenciadas e tal, e geralmente é mais interessante um pregão, uma concorrência ou diálogo competitivo. Concurso vai ser até um pouco difícil de vocês pegarem, mas pode ser que aconteça, tá? Mas, de qualquer forma, qualquer uma dessas são válidas, tá? A atualização dos valores, né? Então, uma outra característica que diferencia também a 14133 da 8666 é que a 8666 já fixava os valores em números e não trazia uma cláusula de atualização desses valores. Então, por muitos anos, ficou ali limitado até 80 mil para bens comuns, 150 mil para serviços de engenharia, né? Isso em 93, 80 mil e 150 era uma coisa, 20, 30 anos depois era outra, né? Então, foi publicado um decreto 11.317 em 2022, que ele atualizou os valores na 14133, né? E aplicou o IPCA, né? O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial, que foi um índice que esse decreto e a lei trouxe, e anualmente esses valores são reavaliados. Confesso que para vocês que 2023 eu não vi ainda a atualização, tá? Mas deve estar para sair por esses dias. E é importante ressaltar que o decreto ele não altera a lei em si, ele só atualiza os valores. E essa atualização vem fundamentado no artigo 182 da nova lei de licitação,
onde ela traz que deve-se evitar os efeitos do fenômeno inflacionário sob a regulação da matéria. Então, com essa medida, espera-se otimizar o dispêndio de recursos na administração, seja financeiro, material, humano, na contratação de bens e serviços, né? E ele foi editado com os dizeres de que o Poder Executivo Federal atualizará a cada 1º de janeiro, pelo IPCA-E, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por essa lei, os quais serão divulgados no Portal Nacional de Compras Públicas, o PNCP. Tá? Assim que eu achar aqui o valor atualizado para 2024, eu compartilho com vocês também. Tá? Então, hoje, eu estou trazendo aqui atualizado até 2022, tá? Tá faltando ainda a atualização de 2023, mas podem ver que ele, né, de 2021 para 2022, ele já teve ali uma atualização, tá? Até significativa. Então, o que é considerado uma compra de grande vulto é aquela que ultrapassa 228, arredondando, né? 228 milhões de reais, tá? Então, independente do que está sendo comprado, é caracterizado como compra de grande vulto e ela segue algumas regras, alguns ritos especiais de contratação. Para serviços técnicos especializados, né? Ou para técnica e preço, ou melhor, técnica, o valor atualizado é de R$ 343 mil. Para dispensa de documentos de habilitação em contratação de pesquisa e desenvolvimento, né, contratos de pesquisa e desenvolvimento, o valor é de até 343 mil, o mesmo valor para contratação de serviço de técnica ou técnica e preço. Para as dispensas de licitação, pode ser feito com valor até de 114 mil, tá? Principalmente para contratação de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção em veículo, que é algo que a 866 só tratava de serviços de engenharia, não tratava de serviços de manutenção de veículo. Dispensa de licitação para outros serviços e compras, até 57 mil. Dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia para pesquisa e desenvolvimento, 343 mil. Para um somatório de dispêndio no exercício e manutenção de veículos, até 9 mil. E contrato verbal, até 11 mil, tá? Então, esses itens ou essas contratações, elas têm o seu detalhamento na lei. Tá? Não vou ficar detalhando cada um aqui, mas caso vocês queiram saber um pouquinho mais aprofundado de cada um, é só me perguntar que eu explico. Tá? Se for várias dúvidas, eu gravo uma aula específica para esses itens aqui. Tá? Bom, nós temos também as fases de licitação na nova lei, né? Então, nós temos a fase preparatória, a fase de divulgação do edital, a fase de apresentação das propostas e lances, se for o caso, o julgamento, a habilitação, a fase de recurso e a homologação, que vem junto com a adjudicação, tá? Então, a lei, ela permite que nós possamos fazer a inversão da habilitação com a apresentação das propostas, tá? Na 8666 e no decreto do pregão, aliás, na 8666 você só tinha a primeira habilitação para depois a apresentação da proposta. Isso era uma regra antiga, e isso é ruim, porque na hora da habilitação você tinha 10 empresas concorrendo. Daí, de repente, 8 não foram habilitadas por certidão vencida, ausência de documento, enfim. Daí, quando você ia para a apresentação das propostas e lances, muitas empresas levavam 2, 3 envelopes com valores menores ou maiores, e à medida que os concorrentes iam sendo eliminados, eles apresentavam esse envelope mais caro, né? Então, aí o pregão trouxe essa sequência. Primeiro apresenta a proposta, né? Depois a gente vai para a fase de habilitação. Deixa brigar com o preço primeiro, depois a gente vê se esse menor preço realmente tem a documentação ou não. Por quê? Porque isso pode fazer com que eles briguem pelo preço e de repente tem uma empresa, né, que a que ganhou não está com a documentação em dia, mas ela brigou com a segunda, fez a segunda baixar, né, o valor, e ela conseguiu reduzir o valor, que é um dos objetivos ali da licitação. Então,
Essa é a regra. Você primeiro apresenta a proposta, depois você habilita. Mas você pode ter essa inversão de primeiro habilitar e depois ir para a proposta, mas tem que ter o chamado ato motivado. Tem que explicar o porquê dessa inversão. Por que a necessidade dessa inversão, tá? Não tem bem certo uma justificativa, né? Vamos supor que, assim, o motivo mais comum para isso acontecer é que tem alguns produtos que às vezes você tem muita empresa interessada em vender. Eu quero comprar, um exemplo, né, que eu estava falando, água mineral. De repente, na minha cidade, tem 50 empresas que vendem água mineral. Eu não vou ter condição, e as 50 estão interessadas em vender para mim. Então, eu não posso já ficar abrindo 50 envelopes de proposta e depois 50 envelopes de habilitação para depois ficar vendo preço. Então, eu vejo primeiro a habilitação e depois eu dou uma limpada um pouco na quantidade de concorrente para aí sim ir para aqueles mais específicos, aqueles que nos interessam, que tenham realmente condição de ir para preço. Tá? Então, assim, tem que ser ato motivado para não caracterizar também um certo favorecimento, tá? E também para que não tenha o preço um pouco mais elevado final. Mas, via de regra, essa inversão por ato motivado, ela ocorre basicamente para isso, assim, quando você tem um potencial de muitos interessados em participar e você faz primeiro a habilitação para meio que dar uma limpada aí na quantidade de interessados, tá? A 14133, né, ela consagrou a ordem similar à ordem do pregão, né, e no RDC, mas era inverso na 8666, né, e tanto o pregão quanto o RDC, você julga a proposta primeiro antes de habilitar, né? Mas a 14133 trouxe essa possibilidade de inverter a fase ali, né? Então, essa decisão de inverter a fase precisa de uma robusta fundamentação da administração para que se explique isso, né, de forma bem clara, para que não fale, não, realmente, tô olhando aqui, essa justificativa tem razão, né? Porque, assim, a boa doutrina e as cortes de contas, né, os tribunais de contas, eles perceberam que a finalidade do torneio, a disputa de preço, não estava ligado, né, assim, à prática de cumprir o edital, né, mas sim a forma de escolher quem realmente vai ser o parceiro da administração, né. Então, ainda que às vezes tenha alguma pendência com documentação, né, o que importa realmente é o preço, é a condição de se atender, né, é aquele que vai ser mais vantajoso para a administração. Tá? Quanto aos critérios de julgamento, na Lei 8666, nós tínhamos o menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Tá? Na nova lei de licitação, a gente manteve o menor preço, teve o maior desconto, porque isso é uma coisa que começou a se adaptar à Lei 8666, porque ficou necessário, mas assim, não tinha um fundamento razoável para isso, não tinha um amparo legal para isso, teve que pegar julgados ali e tal, né? Em outras palavras, esse maior desconto era algo ilegal que se fazia, mas que era, assim, correto, era uma inovação, mas essa inovação, até ter um fundamento legal, era ilegal, tá? Mas usando a razoabilidade, falando, não, faz sentido, não tem como eu ter menor preço em passagem, sendo que é um preço flutuante, né? Como é que eu vou garantir o menor preço sempre, né? Estabeleceu também a melhor técnica ou conteúdo artístico, então tem alguns critérios, por exemplo, né? Como é que justifica eu pagar 1 milhão no show do Gustavo Lima e não pagar 1 milhão pro seu Zezinho que toca violão no bar ali toda semana, né? Uai, por quê? Né? Qual que é a diferença ali entre eles? Então, o edital tem as regras para se observar e os valores para serem observados. Tanto que, talvez vocês devem ter observado, se vocês fizerem uma busca rápida no Google, o tanto de show que ultimamente tem sido cancelado por valores fora do padrão artístico, tá? Ou valores que afrontam o princípio da moralidade. Como assim, professor? Acho que teve um caso recente, eu estava falando do Gustavo Lima, né? Que é o mais conhecido hoje, assim, né? Ele teve um show cancelado, não me recordo agora qual era a cidade, mas acho que é na Bahia, porque iam pagar 1.200.000 no show dele, de cachê. Tudo bem que não é só para ele, tem equipe, tem cenário, tem palco, mas enfim, 1.200.000.
E a arrecadação do município era algo em torno de 4 milhões por ano. Ou seja, ia se pegar mais de 25%, quase 30% da arrecadação anual do município para pagar um show, né? Aqui no estado de Mato Grosso mesmo, tem uma lei que limita ao cachê máximo de 300 mil reais quando for recurso do estado, tá? Isso por quê? Porque tinha cidade que estava pagando 1 milhão, 2 milhões em shows, né? E sendo que ela tinha problema com saúde, não tinha dinheiro para saúde, não tinha dinheiro para educação, não tinha dinheiro para outras coisas prioritárias, mas estava gastando-se com show, tá? Então, pela nova lei, inclusive, você pode anular contratos se enxergar vícios nesse ponto, tá? Técnica e preço que manteve, maior lance no caso de leilão, que isso também não vinha especificado que era leilão, e maior retorno econômico, no caso das concessões, né? Aquele que vai ocupar um espaço ou que vai fazer alguma obra, que vai ter uma exploração econômica em cima e que me dará maior retorno, tá? Então, a Lei 8666, ela determina que o critério de julgamento das licitações deve ser o menor preço ou de melhor técnica e preço, dependendo do objeto licitado. Já a 14133, ela permite que o uso de outros critérios de julgamento, como o maior desconto, a melhor combinação de preço e qualidade, a técnica e o desempenho sustentável, né? Então, às vezes, vem uma empresa com preço muito baixo, mas você sabe que aquele preço ela não tem condição de atender. Como assim, professor? Uma empresa que me prometeu fornecer carne, né, para alimentação escolar. Aí ela me deu um preço muito baixo. Esse preço muito baixo, fala, nossa, legal, né? Só que você sabe que a carne oscila de preço, né? E que pelo menos até dezembro, janeiro, ela estava com preço muito baixo. Não tinha como baixar mais do que aquilo. Então era daquilo para cima. Então, assim, você tem que pensar que vai fornecer durante um ano. Esse um ano, essa carne vai subir, vai ter alteração de valor, né? E se ele coloca um preço muito baixo, é claro que é direito dele pedir a repactuação, pedir para rever o valor. Porém, você tem sempre que desconfiar quando, né, o valor é muito alto, mas quando o valor é muito baixo também. Para obra, para prestação de serviço, né? Às vezes o preço está lá embaixo, mas o serviço fica uma porcaria, né? Então, quando a gente fala de desempenho sustentável, a administração pública também não tem interesse de quebrar as empresas, né? Ela quer a empresa como parceiro. Então, tem que ter um negócio chamado de viabilidade econômica, tá? Então, a administração pública também não pode ter vantagem, né? Assim, não, eu fechei com esse valor, sou obrigado a atender com esse valor. Não. Se o vencedor provar, né? Quando eu te vendi a carne, o quilo da alcatra estava R$ 35 e a arroba do boi estava, sei lá, R$ 200. A arroba do boi foi para 300, teve um aumento de 50%. É razoável que eu, como empresário, peça um aumento de 50% no valor, porque eu tenho como provar que essa arroba do boi subiu, né? Eu não posso pedir 60, 70 sem colocar outros itens que justifiquem. Subiu a arroba do boi, subiu 7% salário mínimo, subiu água, subiu energia, subiu IPTU. Eu tenho que ter tudo isso comprovado, não é só alegar, tá? Desses critérios de julgamento, né? O menor preço é o menor preço, né? É o comum. O maior desconto geralmente é sobre um valor global fixado no edital, né? Atendendo a alguns termos aditivos, né? Melhor técnico ou conteúdo artístico vai considerar exclusivamente as propostas apresentadas, né? O edital vai definir o prêmio, a remuneração. Técnica e preço é onde você pondera as propostas, né? Primeiro a proposta e depois o preço, né? Então, adota-se uma proporção máxima de 70% de variação ali para a parte técnica. Do maior lance é utilizado para venda de bens imóveis ou bens móveis inservíveis. O objetivo é que der o maior lance vence. E o maior retorno econômico é utilizado apenas para contrato de eficiência, resultando da economia que se estima gerar com a proposta de trabalho deduzida da proposta de preço. Tá? Então, é um espaço em que eu pretendo fazer uma concessão, a pessoa vai
construir, vou doar um terreno, vai fazer fazer a concessão de um terreno, a pessoa vai construir uma lanchonete e vai me pagar um valor por mês dessa exploração econômica que ela vai fazer, né? Então, aquela que apresentar a proposta, né, da melhor construção e do melhor aluguel é aquela que vai ser vencedora, tá?